a gente vai discutir um pouquinho da revolução do empreendedorismo. A gente viu, e quem conseguiu ler, vai ter essa situação. O empreendedorismo sempre foi considerado importante, né? A gente vê que ele aparece lá desde a época do Marco Polo. Não se, não se empreende apenas hoje, né? As pessoas empreendem, têm negócios, criam negócios, são empreendedoras corporativas, são empreendedoras sociais há muitos anos. Então, o que aconteceu para que ele ganhe tanto destaque? O que foi que a gente teve aí de mudança que, sobretudo a partir de 1990, todo mundo falasse de empreendedorismo e todo mundo olhasse para a importância e defendesse a necessidade de capacitação e de ensino empreendedor? O que vocês acham que pode ter contribuído para isso? O principal ponto que chama para a questão do empreendedorismo são as mudanças tecnológicas, né? A gente veio aí com o boom das inovações e depois a questão das próprias startups, a revolução da internet, traz essa facilidade de empreender e de colocar novos negócios no mercado. A própria sofisticação da economia e do meio de produção, a gente sai de sistemas tradicionais de produção e de economia e vai criando novas formas de fazer negócio, novas modalidades de negócio. A competitividade, cada vez mais, né, o mundo mais competitivo, então, fica até um pouco daquela questão, nada se cria, tudo se copia, né, quanto mais desenvolvido um negócio, mais a tendência de ser um negócio aí de legado e que vai atrair pessoas para fazerem aquela mesma ideia, e a necessidade de formalização. Diversos países têm essa questão do mercado informal, e no Brasil não é diferente, a gente tem um número super elevado de mercado informal, de trabalhadores do mercado informal, e o empreendedorismo também vem como uma onda, né, da necessidade de formalização, tanto que a gente vai ter leis específicas para facilitar esse processo de formalização. Isso tudo, todos esses pontos que estão muito vinculados com análise de mercado, tecnologia e política pública, fazem com que a gente chame esse momento que a gente vive lá desde 1990 da era do empreendedorismo. Lembram que na aula passada a gente viu que para o século XXI o empreendedorismo vai ser maior do que foi a própria Revolução Industrial? Então esse é um ponto bem importante, porque não tem mais como achar que a pessoa vai ter um negócio se ela não tiver uma educação empreendedora, porque ela não consegue se manter por muito tempo. Isso vai estar lá nos índices de mortalidade de empresa, que são bastante altos nos 2 primeiros anos de negócio. A visão que se tem é que os empreendedores são aquelas pessoas, ou aquele grupo de pessoas que vai eliminar a barreira cultural e comercial, encurtar a distância, globalizar e renovar os conceitos econômicos, porque eles criam novas relações de trabalho e emprego. E a própria pandemia, a própria mudança de cenário que a gente está vivendo, para aqueles que ainda não tinham se atentado para a necessidade de estudar o empreendedorismo e de analisar os impactos de uma grande crise que a gente está vivendo e vai viver por mais anos ainda, vamos entender que agora a gente tem novas relações de trabalho e emprego, né? Encurtamento de distâncias, a questão dos conceitos, tem uma chuva aí de conceitos surgindo a todo momento, principalmente ligados à parte digital, a parte dos serviços digitais, a parte do mercado, do e-commerce, né? Então, isso tudo está permitindo novas relações de trabalho e emprego. De certo modo, estar trabalhando de casa, vocês estarem assistindo aula de casa, aqui a gente já tem uma nova relação social. Não foi uma consequência do empreendedorismo, sim uma consequência de uma crise que a gente está vivendo em decorrência do Covid-19, porém, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade e a gente está criando uma nova relação com base nessa realidade que a gente não sabe até quando a gente vai estar vivendo esses impactos, tá? Aqui só um ponto, assim, a visão do que o empreendedorismo ele passou a ser centro de política pública, porque é assim que é o papel do governo, né, de fomentar e discutir política pública para permitir que tenha um crescimento econômico, para permitir a diversidade econômica, para permitir a diversidade também na questão da competição e permitir a formalização. Isso faz com que a gente olhe para esse cenário de centro de políticas públicas, não se discute mais desenvolvimento econômico e desenvolvimento até social sem discutir o papel do empreendedorismo, o papel da renda. Então, a gente ter
teve uma crescência aí dos programas de incubação de empresa e parque tecnológico. São espaços que proporcionam, né, e propiciam o desenvolvimento de quem está começando com uma ideia. Dá suporte, tem a parte da mentoria, na parte de gestão, na parte de finanças, na parte de marketing, na parte de negócios, e permitem com que o empreendedor não fique tão sozinho, o empreendedor tem um suporte aí para implantar a sua ideia. A questão dos currículos integrados para estimular o empreendedorismo, há muitos anos atrás não se tinha cadeira de empreendedorismo no nível superior, né, então a gente tem as diretrizes aí da educação que falam que do nível básico ao nível superior precisa ter as disciplinas de empreendedorismo, subsídio governamental, que são aqueles programas, por exemplo, programa Juro Zero, outros programas de fomento de novos negócios, que tem a taxa de juro reduzida, ou que até a pessoa pode ganhar uma parte daquele recurso para implantar uma ideia que ela tenha, criação de agência de suporte, programa de desburocratização e acesso a crédito para pequenas empresas. A gente viu, nos últimos anos, uma especialização também dentro das instituições financeiras para permitir esse acesso ao crédito. Há alguns anos atrás não seria possível. Isso também vem lá da questão da discussão das políticas públicas e do papel das instituições financeiras em permitirem esse crédito para pequenas empresas e para o pequeno empreendedor. Antes eram exigidas tantas documentações que esse empreendedor não tinha acesso ao crédito. Está muito fácil? Não, está muito mais fácil do que já foi um dia. Ainda tem vários entraves aí que podem ser superados. Em termos de referência mundial de educação empreendedora, tem o Babson College, porque eles começaram a pensar nesse currículo integrado. Nesses currículos integrados, nessa visão do Babson College, vem já desde a primeira fase do curso trabalhando a evolução do empreendedor, vai colocando entregas ao longo do desenvolvimento das disciplinas. Eu particularmente gosto bastante disso, né, nos projetos integrados e nos projetos finais aí do curso, sempre tem algo ligado com o desenvolvimento da capacidade empreendedora. Tem esse outro programa que é um estímulo para a criança se organizar em equipe, né, para planejar e implementar projetos. A gente também tem aqui uma referência que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que tem o ESAG Kids. Em outros países, sobretudo na Europa, a gente vê que os professores da área, né, têm um período sabático para fazer estágio em empresa, então o professor não é só aquele professor pesquisador de academia, ele também passa a ser um pesquisador de campo, porque ele tem a oportunidade de um determinado período da carga horária dele ser destinada a trabalhar dentro de uma empresa para que ele volte depois com mais conteúdos de prática para os alunos. A gente teve aqui também, em 2009, a educação, né, empreendedora como um foco. Isso se fala porque da necessidade do empreendedorismo suprir aí os desafios do século XXI, então a gente vê com a necessidade de educar a próxima onda de empreendedores, de fazer com que as pessoas já comecem com um olhar diferente. O governo americano sempre foi ponto de destaque aqui, porque ele tem muito programa de empreendedorismo, é uma referência para os outros países, tem um pouco mais forte a questão da desburocratização, porque ele entende que o empreendedorismo é combustível de crescimento econômico, e veio também depois lá da crise imobiliária mais forte isso dentro do governo. Claro que a gente teve algumas mudanças em decorrência dos perfis de gestores públicos e de políticas públicas, sim, mas agora se volta novamente para a questão do empreendedorismo, e tem esse grande estudo, que é o GEM, que na verdade é um consórcio, né, de vários países, o Brasil faz parte, que é para medir a atividade empreendedora. Ele pega vários indicadores, vários índices, e mede essa capacidade empreendedora que um país possui. Quais seriam as definições de empreendedorismo? O que se espera quando se fala de empreendedorismo? Primeiro, a gente vai, quando falar de empreendedorismo, a gente está falando com a criação de um novo negócio. Só que essa criação de um novo negócio requer o quê? Envolvimento de pessoas, envolvimento de processos, transformar ideias em oportunidades,
a implantação dessa oportunidade e criação de um negócio de sucesso. É como se fosse um círculo, né, que todas essas questões caminham juntas e dependem de cada uma dessas pecinhas dessa engrenagem estar funcionando bem para que a gente tenha um novo negócio. Saindo da visão ali do empreendedorismo, muita gente confunde, principalmente em grandes organizações, quem é o empreendedor e quem é o administrador dentro daquela organização. A gente vê aí as teorias administrativas, e vocês vão lembrar lá da disciplina de gestão organizacional, a gente vê que até hoje se estuda muito qual que é o papel do administrador e a função dele na sociedade também. Mas ainda se tem dúvidas do que ele realmente faz, né? O que um administrador faz? Por que existe um administrador? Qual que é a importância do administrador? Porque muita gente acha que pode administrar mesmo não sendo administrador em decorrência das competências que adquiriu ao longo da vida. Então, o primeiro ponto que a gente tem aí das diferenças e similaridades do administrador e do empreendedor é que a gente tem, sim, uma abordagem clássica muito focada no processo, vem lá de Fayol, né, que é o PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle, e a gente foca em quê? Em pessoalidade, organização e hierarquia, e vai ser o administrador que vai cuidar de toda essa parte, de toda essa engrenagem do PODC. Aqui está, né, a imagem dele. Não sei se vocês lembram, isso aqui vem lá do POC3, né, Planejamento, Organização, Controle, Comando e Coordenação, que foi o primeiro que surgiu, e depois evoluiu para o PODC. Quem fez disciplina de gestão organizacional comigo, não sei se algum de vocês chegou a fazer disciplina comigo, tem algumas avaliações que são focadas aqui na parte do processo, na parte clássica da administração, que é exemplificar e entender como o PODC pode ser aplicado nas áreas de formação de vocês. Tem depois uma outra visão, né, que vem da Rosemary Stewart, que estudou lá em 82, então não é algo recente, que na verdade ela já vem com o viés da semelhança, porque ambos trabalham com demandas, o que tem que ser feito, ambos trabalham com restrições, considerando fatores internos e externos dessa organização, e ambos têm que achar alternativa, o que e como fazer. Então, ela não vê de forma tão dicotômica, ela não enxerga essa dicotomia entre o administrador e o empreendedor, mas sim que eles têm 3 pontos em comum, que é trabalhar com demanda, restrição e alternativa. O Hampton, que é outro autor que vai falar sobre essas diferenças, ele vai dizer, né, que, na verdade, administradores têm 2 pontos aí de diferenciação, o nível que ocupam na hierarquia e o conhecimento que possuem. Na hierarquia, como os processos administrativos são alcançados, ele pode ser um administrador de supervisão, focado nos departamentos, né, até próprios gerentes, que a gente poderia falar, pode estar ali entre a base e o topo, que seria um administrador de nível médio, ou estar no alto escalão dessa organização, dependendo do nível que ele ocupa na hierarquia, ele vai ter determinados processos administrativos para fazer, também no conhecimento que possui. Tem os administradores com conhecimentos gerais, que vai ter responsabilidade ampla e multifuncional, é aquele perfil que olha para a organização como um todo, que vai tentar traçar aí os objetivos, talvez esses gerais estejam mais ligados aí de médio a alto, né, a alto escalão dentro da hierarquia, e os funcionais, que são aqueles gerentes específicos, gerente da produção, gerente de marketing, porque ele vai conhecer partes específicas dessa produção. Depois, Kotler, estudando sobre as características dos gerentes eficientes, ele vai falar muito sobre rede de relacionamentos, como que esses gerentes administradores criam redes de relacionamentos e como eles criam e modificam agendas. O que é a agenda? Como que eles estabelecem metas e quais são os planos que eles têm para alcançar essas determinadas metas. O Mintzberg, ele já sai dessa visão mais processual, dessa visão mais de entrega e nível de hierarquia, e ele vai focar mais na parte humana, então ele já está mais numa proximidade aí das teorias humanísticas de administração, porque ele vai falar
da questão da interpessoalidade, né, se ele é um representante, um líder, como que funcionam as questões das ligações que ele possui, informacionais, como que ele é um monitor, um disseminador e interlocutor de informação e conhecimento. E nos decisórios, ele traz a imagem já do empreendedor, só que aqui no nosso conteúdo, a gente vai ver que o empreendedor é mais amplo do que só tomar as decisões, né? É solucionar problemas e alocar recursos de negociador. Então, ele difere esses papéis muito focado aí nas habilidades e competências da parte pessoal. Esse quadro aqui, ele está lá na página 23 do livro, ele faz uma comparação das 4 abordagens do papel do administrador, né? Se ele é focado em processo, que é lá o primeiro que vem lá do Henri Fayol, se aqui a questão dele em restrições, demandas e escolhas da Stuart, do papéis do Mintzberg, ou da agenda do Kotler. Quais são os pontos que a gente pode analisar para construir esse quadro, para construir essa análise comparativa? Pessoalidade, uso do relacionamento interpessoal, foco nas organizações e ações conjuntas e utilização da hierarquia. A gente vai ver que o processual e o de restrições e demandas, eles se assemelham em termos de fraco ou forte, né, de como que isso é visto dentro da organização. E aqui a parte também dos papéis do Mintzberg e da agenda do Kotler também se aproximam, porque tem um pouco mais a questão do relacionamento humano. Então, na pessoalidade, a gente vê que na parte de processo fraco, inclusive, lembram, né, um dos pontos principais da teoria clássica da administração era a impessoalidade, não a pessoa em si, ela vai cumprir um determinado papel, ela vai cumprir um determinado cargo, porque aquilo foi desenhado daquele jeito, então a pessoalidade era muito fraca. Em compensação, a tomada de decisão, né? Olhar a restrição, demanda e escolha é forte, para o papel é forte sim, porque está ligado ali com as teorias humanísticas, e na parte de agenda também seria forte. Uso do relacionamento interpessoal, ele sequer é discutido na parte da Stuart ali, né, no segundo ponto aqui que vocês estão vendo de restrições, demandas e escolhas. Na parte de processo é fraco, não se trabalha no relacionamento interpessoal, e aqui o foco do Mintzberg e do Kotler já está bastante alocado na parte do relacionamento interpessoal. Ações conjuntas, sim, na parte de processo é ação conjunta, PODC, né? O PODC, ele está disseminado dentro de toda a organização. Aqui na parte de restrições é fraco, e nos papéis na agenda ele é considerado médio, e utilização de da hierarquia, todos eles, de certa forma, abordam a hierarquia, seja de um jeito ou de outro, eles todos abordam os níveis organizacionais e falam que isso difere de acordo com o momento e o papel e o local que essa pessoa está alocada dentro de uma organização. Então, primeiro ponto, são visionários. O que significa dizer que uma pessoa é visionária? É uma pessoa que olha para o futuro, mas tem a habilidade de implantar esse sonho, né? Ela tem essa visão de futuro e ela vai lá e implementa essa visão de futuro, ela implementa o sonho. Muitas dinâmicas e análises de empreendedorismo começa com uma pergunta: qual é o seu sonho? E é em cima desse sonho que a gente trabalha o desenvolvimento do negócio da pessoa, para ver se ela tem capacidade de transformar aquele sonho, aquela ideia dela, em uma oportunidade de negócio. Ela só é considerada uma visionária se ela, sim, tem essa capacidade de pegar aquilo que ela sonha para o negócio dela, para a vida dela, mas implementar esse plano de ação, né? Implementar ações que permitam que isso seja alcançado. Sabem tomar decisões. Aqui é muita questão do feeling, de saber tomar uma decisão na hora correta, saber tomar uma decisão no momento de adversidade. É um fator chave para o sucesso, porque eles implementam as ações rápido. Normalmente, os empreendedores, eles conhecem muito do negócio deles, porque nascem sozinhos, muitas vezes, muitos desses negócios, muito empreendedor começa sozinho e depois vai expandindo o negócio, então ele tem uma visão de futuro e, ao mesmo tempo, ele tem esse conhecimento de tomar decisão, ele não fica
em cima do muro, ele não se sente inseguro, né? Ele está ali, claro, pautado em muitos instrumentos de conhecimento do próprio negócio dele de mercado, mas ele toma a decisão rápida para implementar as ações. São indivíduos que fazem a diferença. Muitas vezes a gente tem algo que não é fácil de definição, é uma ideia muito abstrata, e esse empreendedor consegue transformar isso em algo concreto, transforma em realidade, e porque ele é visto como indivíduo que faz diferença? Porque alguma coisa, você, não sei, por exemplo, esse mouse que alguém via só como um mouse, ele vai conseguir agregar um valor a esse serviço e produto para colocar no mercado. Ele não vai ser só um mouse, ele vai ser um mouse, e esse empreendedor que faz a diferença, ele tem um olhar para o que isso agrega valor para o cliente dele. Qual é a necessidade que está sendo suprida. Também explorar aos máximos as oportunidades, né? Então, isso vem lá de Schumpeter, que fala muito daquele que quebra a ordem corrente nova. Lembra no processo de destruição para a criação que o Schumpeter trouxe até? Foi um ponto que a gente colocou no quiz da aula passada. Então, ele traz esse viés da inovação, né? Ele traz essa necessidade de olhar as oportunidades. A gente viu aí, claro, tem toda uma situação bastante caótica de negócios que quebraram durante a pandemia, mas a gente também tem vários negócios que cresceram, que surgiram, que ampliaram, porque alguns empreendedores de ramos específicos viram nesse processo uma oportunidade de negócio. Então, é a pessoa que está sempre ali olhando e vê nas adversidades uma oportunidade para melhorar o negócio dela. São determinados e dinâmicos. Esse ponto é a pessoa que faz acontecer, né? Porque lembram lá da persistência, que também a gente falou? Então, aqui, ó, determinados e dinâmicos e dedicados está muito ligado. A gente olha muitos empreendedores de sucesso e não sabem o tanto de trabalho, né? Tem até os memes, quem vê close não vê corre, né? Não sei se vocês já viram algum meme desse, porque empreendedores respiram o negócio deles 24 horas por dia e ainda trabalham no prejuízo durante muito tempo até que esse negócio esteja, sim, consolidado dentro do mercado. Então, isso requer muita energia, requer muita determinação e dinamismo, né? Porque vai acontecer um monte de problema na hora de implementar o negócio, então ele vai ter que ter esse dinamismo, esse gás aí para continuar. E muitas vezes ele compromete com essa dedicação o relacionamento com amigo, com família, com a saúde, né? Muitos aí são workaholics, são incansáveis e loucos pelos trabalhos, então é um ponto que requer bastante atenção, porque no início precisa muita dedicação desse empreendedor, ela é um dos fatores-chave de sucesso, mas ao mesmo tempo ela traz muitas consequências para a vida desses empreendedores. Ser apaixonado pelo que faz. Muita gente fala assim, mas é apaixonado. Sim, tem que olhar aquilo como um combustível, né? Tem que realmente acordar e ter certeza que vai ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana fazendo alguma coisa que goste. Arriscar, né? Por que eu vou arriscar se não é para fazer algo que eu goste? Então, esse otimismo, ele está sempre enxergando sucesso, então ele dificilmente tem uma visão pessimista desse negócio que ele vai ter, até pelo tanto que ele se dedica. Não que todos os empreendedores tenham ideias que são de sucesso, a gente vê que vários casos aqui, até um ponto, a pessoa começou um negócio por paixão ou por necessidade, viu aquela oportunidade, quebrou uma, quebrou duas, e na terceira vez é que ela teve, sim, um sucesso. Então isso está muito ligado à dedicação e à determinação, né, e à paixão aí por criar negócios. Constroem o próprio destino, são independentes, porque quer cuidar da própria vida. Muita gente empreende com a ideia de ser o próprio chefe, ser o próprio, a própria pessoa que determina os horários, os próprios passos, gera emprego, abre caminho, não quer ficar subordinado a outras pessoas. Ficam ricos, eu acho essa característica, claro, está escrito bem grande ali, né? Empreendedores de sucesso, né? Então, aqui o sucesso ele está com uma conotação de legado, propósito e também uma conotação de gerar riqueza. Então, eu acho curiosa essa característica, né? Mas
ok, é o que os estudos aí mostram, porque os empreendedores de sucesso normalmente têm bastante dinheiro, então não é o objetivo principal, mas eu acho que a gente pode se apegar, talvez, aqui na parte de que vai ter dinheiro, porque isso é uma consequência do sucesso do negócio. Eu gosto mais dessa segunda parte da explicação do ficar rico, né? São líderes e formadores de equipe. Aqui é também quando o negócio já é de sucesso. Isso tem que ficar muito claro para vocês, né? Porque a gente viu, acabou de assistir um vídeo que fala muito desse processo da jornada da evolução do empreendedor, a questão e dificuldade que é para ele ter autoconhecimento e se tornar um líder daquela equipe. Então, grandes negócios têm grandes líderes, tanto que a gente para pensar em grandes negócios, negócio de sucesso, a gente lembra do líder, do empreendedor, a gente sabe a história daquele empreendedor, a gente já viu aquele empreendedor. Normalmente essas empresas vão estar lá ganhando prêmios das melhores empresas para se trabalhar, ou das empresas mais inovadoras, ou das empresas mais flexíveis. Então, eles dependem dessa equipe, eles enxergam que eles precisam de competências complementares às competências que eles possuem. Então, isso faz com que seja um bom formador de equipe e um bom líder, né? Lembram? Vou começar um negócio, vou buscar pessoas que tenham competências complementares com as minhas. Se eu já sou muito bom em uma coisa e sou muito ruim em outra, eu vou tentar achar aí alguém, um parceiro, um amigo, né, que seja bom nas competências que eu não sou. Bom, são bem relacionados à questão do networking, né, rede de contato. E rede de contato é uma coisa que muda muito a nossa vida, e não só de empreendedores corporativos, de intraempreendedores, na parte social da vida de vocês também. Então, é importante sim desenvolver essas habilidades para além da questão do empreendedorismo de negócios, de networking. Nós podemos conseguir muitas coisas com um bom networking aí, com, né, saber conversar com as pessoas, não ter vergonha de mandar mensagem, não ter vergonha de pedir ajuda. Isso permite que a gente construa uma rede aí de contatos, porque essa rede de contatos, no caso do empreendedor, ajuda ele a analisar o ambiente externo, a analisar a visão do cliente, a conhecer novos fornecedores, a fazer parte de entidade de classe. Então, tem vários pontos que são aí positivos do networking. Organização. Organização aqui não é só em fazer as coisas corretas, mas é em alocar recurso, alocar recurso material, humano, né, de forma racional, porque é focado. A organização aqui a gente pode fazer uma correlação com o conceito de eficiência e eficácia. Então, eles são eficientes nessa alocação e alocam os recursos de forma eficaz. São planejadores, não vão só no espírito livre, aí eles planejam cada passo, porque eles têm aquela visão do futuro e planejam para alcançar aquela visão do futuro. Então, eles entendem esse negócio que eles possuem, vão planejar para que esses passos sejam alcançados. Detêm o conhecimento, então, são pessoas que têm um espírito aí de estar sempre aprendendo, sempre desenvolvendo novas habilidades e competências. Assumem riscos calculados, então, talvez, né, ele até pontua que é uma das principais características dos empreendedores, a mais conhecida, porque viu a oportunidade, é visionário, é determinado, mas também sabe onde está pisando. Sabe, né, o risco que ele vai correr em tomar determinadas atitudes, e gera um valor para a sociedade, porque tem um capital intelectual para gerar valor para a sociedade, com emprego, economia, inovação, melhorando a vida das pessoas. Então, essa própria relação de mercado é uma relação que cria valor para a sociedade. Quem é esse empreendedor, né? O que o empreendedor possui? Então, de forma resumida, a gente pega o Schumpeter. O Schumpeter, ele é uma das referências que até é bacana vocês olharem lá na minha biblioteca, porque muitos termos de empreendedorismo são vinculados a ele. Então, ele vem com essa visão de que o empreendedor destrói a ordem econômica existente, colocando novos produtos e serviços, novas formas de organização, exploração de novos recursos materiais. Então, cria novos negócios. Mas ele também pode inovar dentro dos negócios existentes, dentro das empresas, que é aquele que começa novos negócios. Ao mesmo tempo, a gente viu o intraempreendedor, que é
um sinônimo aqui do empreendedor corporativo, são locais, né? São esses locais possíveis de empreender. Cria um equilíbrio encontrado, uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência. Aqui está muito vinculado o Kisner dessa visão de olhar as oportunidades no presente e, no meio do caos e turbulência, ter uma posição mais clara e positiva no desenvolvimento de negócios. Então, lembrando aqui que aquele do próprio negócio, startup, detecta uma oportunidade, cria para capitalizar, né? Capitalizar é monetizar sobre ela, assumindo determinados riscos calculados. Tem inúmeras definições para o empreendedor, os principais pontos que se repetem: iniciativa para criar um novo negócio, paixão pelo que faz, utilização dos recursos de forma criativa, porque os recursos são limitados, transforma o ambiente social e econômico e aceita assumir os riscos calculados e também tem uma clareza do que ele pode fracassar. Quando eu falo de assumir riscos calculados, não significa que esse empreendedor é sempre otimista, que esse empreendedor acha que sempre vai dar certo. Significa, sim, que ele vai dar o passo e que ele sabe que ele pode fracassar também, né? Porque ele calculou isso, ele olhou para esse negócio e ele sabe se vai ter chance de êxito ou não. Ou, esperando a chance de êxito, ele também vai pronto para ter um fracasso nessa ideia. Saindo dessa visão do que é o empreendedor, a diferença entre empreendedor e administrador, a classificação de empreendedorismo, a gente tem algo que é chamado do processo empreendedor. O que é esse processo empreendedor? Qual que é a origem desse processo empreendedor? Se a gente for perguntar para as pessoas, né, por que elas criaram um negócio? Né, principalmente para quem está começando, parem e pensem nesses empreendedores que não são os famosos que vocês listaram, ou pensem em pessoas que vocês conhecem, mesmo não tendo listado. Vocês já conversaram com essa pessoa e perguntaram para ela por quê? Por que ter uma loja? Por que, no caso da Milena, trabalhar com chocolates? Por que fazer esse negócio? Muitas vezes a gente vai se deparar com empreendedores que não sabem o que foi exatamente ali o ponto-chave de motivação. É difícil verbalizar esse ponto-chave da decisão de, minha motivação para ser empreendedor é tal. Mas essa decisão, na prática, dentro, né, aí da cabeça dessa pessoa, ela está sendo influenciada por fatores externos, os fatores ambientais, os fatores sociais, as aptidões que ela tem, né, ou também um somatório de tudo isso. Às vezes eu percebo que eu sou muito boa em organização, eu sou muito boa em organização e planilhas. E muitas pessoas têm dificuldade nisso. Eu tenho uma aptidão pessoal para trabalhar com isso, eu posso sim criar alguma forma, um programa, ou alguma aula, ou alguma coisa para essas pessoas que têm uma aptidão menor e fazer disso o meu negócio. Não posso? Qual a área que vocês acham que sou melhor nisso? Não que eu não saiba o outro, mas eu tenho uma aptidão já pessoal por vários fatores aí do meu desenvolvimento que me levam a ser melhor em determinados pontos. É isso que também conta, tá? Então, aqui a gente tem as fases da jornada do empreendedor. Então, a gente tem os negócios que vêm da inovação, evento inicial, implementação e crescimento. Aqui a inovação, ela vem muito com o viés de uma startup, desses negócios na área tecnológica, mas serve também, se aplica para outros negócios. Então, aqui seriam as fases da jornada do empreendedor, né? De inovar até chegar no crescimento. Isso aqui é bem a fase da jornada de uma startup, um negócio que está começando lá praticamente sozinho e depois vai ter esse boom de crescimento. E em cada estágio, em cada fase dessa jornada, eu vou ter fatores específicos que vão me influenciar. Começando aqui na parte da inovação, quais são os fatores pessoais que influenciam? Realização pessoal, assumir risco, valor pessoal, educação e experiência. E o ambiente, eu olho para o ambiente, ele me traz oportunidade, criatividade e modelos, né, que são pessoas de sucesso. Ambos também vão me influenciar no meu evento inicial, só que aqui no meu evento inicial de pensar, planejar e fazer esse negócio, eu já vou olhar também para a parte de assumir risco, muitas vezes uma insatisfação com o meu ambiente de trabalho,
a questão de ser demitido, a minha educação, a minha idade, olho para a parte da competição, os recursos que eu tenho disponível, vejo se tem alguma incubadora ou algum grupo, né, que me permita crescer de forma mais organizada, olha o que tem de política pública, olha que tipo de ação pode ser feita, que legislação se aplicaria se eu fosse criar um negócio. Tem os fatores sociológicos, que é network, equipe, influência dos pais, família, novamente aqui pessoas de sucesso, e esses fatores sociológicos e ambientais que eu comentei também vão influenciar na implementação, somados com o espírito empreendedor, liderança, gerência, capacidade de visão. Aqui eu já estou pensando em implementar esse negócio, né? Olho para os competidores, olho para os clientes, olho para os fornecedores, investidores, banco, advogado, recurso, novamente política pública. E quando eu for pensar em crescimento, eu estou falando de equipe, estratégia, estrutura, cultura e produtos, e novamente aqui os fatores pessoais de liderança, empreendedorismo, e os fatores de ambiente ligados à competitividade, clientes, fornecedores, políticas públicas e formas de recurso. Então, para cada uma das fases dessa jornada, para cada um dos momentos que vocês estiverem, ou que as pessoas que empreendem estão, tem fatores que vão influenciar de forma diferente. Isso sai ali, né? Aqui a gente viu que tem um processo, que tem fatores que influenciam, tem fases das jornadas, e agora, nessas fases das jornadas, a gente primeiro identifica e avalia a oportunidade, desenvolve o plano de negócio, determina a captação dos recursos e também quanto de recursos a gente precisa e gerencia o próprio negócio. O que está dentro de cada um desses pontos? O primeiro, identificar e avaliar a oportunidade. Criação e abrangência da oportunidade, quais valores são percebidos, né, e são reais dessa oportunidade, o que eu vou usar aí para agregar valor, quais são os riscos e retornos, qual que é a oportunidade versus as minhas habilidades e metas pessoais, né, é uma oportunidade, mas eu não tenho aptidão para ela. É uma oportunidade, mas eu estou numa outra fase da minha vida no momento. Então, também, eu tenho que ver se isso vai realmente se tornar em algo concreto. A situação dos competidores. Depois venho para o documento, venho para a parte de planejamento, algo sucinto, a gente vai trabalhar com um plano de negócios dentro da disciplina, que basicamente vai me mostrar o que é essa empresa, o meu plano financeiro, marketing, mercado, equipe de gestão, o conceito do negócio, quais são os recursos pessoais que eu preciso, como que eu vou captar recurso. Aqui eu tenho a figura dos anjos, os capitalistas, os bancos, o governo. Depois, na parte de gerência, qual que é o meu estilo de gestão, quais que são os fatores críticos de sucesso, quais são os problemas atuais, o sistema de controle, a profissionalização de gestão e a entrada em novos mercados. Quando eu estou falando de identificar e avaliar oportunidades, muita gente fala que o empreendedor tem sorte. Eu botei essa figura desse cavalo, eu poderia ter pego um cavalo mais otimista, né? Esse tá cabisbaixo, eu poderia ter pego um daqueles bem pomposos, assim, porque a ideia é que o cavalo encilhado passa. Está muito ligado com identificação de oportunidades, porque muitas vezes a gente deixa passar e depois é tarde. Depois a gente não tem mais como correr atrás. Alguém já pegou aquela oportunidade, foi desenvolver o negócio e vai ser o pioneiro. A gente pode até seguir, mas o nosso retorno não vai ser tão grande quanto foi daquela pessoa que conseguiu ter o feeling e identificar essa oportunidade. Essa é uma das fases do empreendedorismo que é a mais difícil, porque a gente é bombardeado de situações, oportunidades e questões, então é o momento que tu olha e vai, né, se joga, mas essa questão da sorte, a sorte é muito ligada com competência e visão da oportunidade. Às vezes a gente não consegue realmente enxergar que aquilo era uma oportunidade, porque as nossas competências não nos fazem olhar para aquilo, as nossas aptidões não nos fazem olhar para aquilo, e para outras pessoas aquilo se torna uma grande oportunidade. E eu também passo a ter esse olhar melhor de negócio com base em talento, percepção, conhecimento e feeling, né? Feeling, timing, quando é o momento de começar, porque depois, consequentemente, eu vou ser imitado. O empreendedor, ele até quer ser imitado, né? Ele vai criar diferenciação por outras coisas, mas em termos do que ele está lançando, ele vai acabar sendo imitado dentro desse mercado. Desenvolver o plano de negócio.
a base, né? Qual que é a essência, qual que é o mercado, onde estão os meus competidores, como que eu vou ter receita, qual que é a minha estratégia de crescimento. A gente vai desenvolver o plano de negócio, então eu não vou aprofundar muito nele, tá? Determinar e captar recurso. Aqui está a pergunta que o Thiago fez. Aqui, primeiro eu determino os recursos, né, é consequência do que está lá no meu plano de negócio, é consequência do que foi planejado, o que eu preciso de mão de obra, o que eu preciso de dinheiro. E captar recursos, eu tenho hoje várias oportunidades. Há 10, 15, 20 anos atrás, a minha oportunidade de captar recursos seria com a minha família, com os meus amigos e nos bancos. E ainda nos bancos com uma questão de burocracia bastante grande. Hoje, cada vez mais, a gente vê o papel do crowdfunding e o papel do investidor anjo. O que é crowdfunding? Vocês sabem? Alguém já ouviu falar? Já ouviram falar em vaquinha solidária? Crowdfunding tem essas vaquinhas solidárias também são uma consequência aí do crowdfunding, não sei quem surgiu primeiro, né? Porque uma tem um objetivo e o crowdfunding tem o desenvolvimento do negócio. Aqui é o momento que eu lanço a minha ideia e posso usar vários sites para isso. E tem pessoas que me ajudam a conseguir o meu capital da minha ideia. Então, eu lanço a minha ideia, normalmente lanço ela online, apresento qual que é a proposta de valor, vamos supor que eu queira desenvolver um lápis com uma proposta diferente, né, que vai ser só com madeira de reflorestamento, que não vai ter uso de cores que não tenham origem, não sei, seja mais natural, assim. Só que eu não tenho dinheiro para comprar a máquina, não tenho dinheiro para investir nesse meu negócio. Então, eu faço um protótipo desse meu negócio, eu coloco lá num site e peço para as pessoas me ajudarem com esse recurso. E meu foco aqui, minha estratégia vai ser divulgar ao máximo. Divulgar ao máximo para captar e eu dou recompensas para essas pessoas. Dou recompensas para essas pessoas. A cada X reais investidos, vai ganhar uma foto do negócio, uma carta de agradecimento, vai ganhar um lápis, vai ganhar um estojo de lápis. Depende do tanto que as pessoas, vamos por cada um desses saquinhos aqui de dinheiro é uma pessoa, né? Cada uma dessas pessoas injetar no negócio e eu tenho uma meta. A minha meta é 5 mil. Às vezes, se não alcança 5 mil, muitas vaquinhas devolvem o dinheiro para aquele investidor, porque daí se entende que não tem a capilaridade, né, que precisaria ir para o desenvolvimento do negócio. Vocês já apoiaram alguma empresa, assim, online? Alguma ideia? Nem é uma empresa, né, muitas vezes é uma ideia. Aqui no crowdfunding, as pessoas sequer têm contato contigo, tu só tem a tua ideia assim, quero desenvolver um jogo, vamos supor, e tu lança essa tua ideia e as pessoas investem dinheiro nisso, sem testar o jogo, sem conhecer esse jogo, só acreditando nessa ideia que tu tá vendendo.